Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E se tem alguém que combina totalmente e que o seu nome vai ao encontro da palavra referência, é quem está aqui ao meu lado. Trata-se dela, Paola Queiroz, que pela primeira vez me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast, a empresária da moda. Paola, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui pela primeira vez nesse espaço. É sempre um prazer te receber, conversar com você. E pela primeira vez aqui no Resenha Cast, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, né? Primeira vez aqui, mas já tá uma figurinha carimbada, né? Mas que prazer estar aqui com você, Gustavo. Adoro bater papo com você. Eu acho que o tanto que a gente já conversou aqui antes já dá uma edição completa. Mas primeira vez que eu participo de um podcast. Nunca tinha participado. Olha, que honra. Na verdade, eu tenho um pouco de preguiça de assistir podcast, porque eu sou muito acelerada. Sim. Então, aí eu fico ali. Chega uma hora que outra coisa me atrai e aí eu pulo daquilo. Sim. Tá? Mas eu prometo que esse eu vou assistir completo. Isso que é o seu, uai. Vou assistir. E, Paola, quando eu penso no seu nome, penso na sua personalidade e, obviamente, na sua pessoa, automaticamente vem na minha cabeça a moda. Por quê? Bom, eu acho que... Bom, eu não sei nem o que eu te respondo, por que você pensa isso. Provavelmente a comunicação visual, né? Porque isso também é uma comunicação. Sim. O jeito que você se veste, o jeito que você se comporta, né? É pura comunicação. Então, a moda, ela é uma comunicação. Você não precisa falar nada. Você olha para a pessoa, você já tem uma pré-referência ali. Então... Bom, é você que tem que dizer, Gustavo, por quê? Eu não sei, eu acredito que seja isso. Exatamente. E sobre a questão da moda, todo mundo que te conhece na cidade, não só as pessoas do seu círculo íntimo, mas, claro, toda a população que te vê no Instagram, que te vê na rua, sabe que você é uma pessoa totalmente conectada com a moda. De onde que vem isso? Por que a Paola sempre foi essa mulher totalmente conectada com a moda, com o bom gosto, com o estilo? O porquê, vem você com esses porquês seus. Você adora um porquê, né? Jornalista, você também você sabe disso. Pois é, o porquê. O porquê. Até hoje, às vezes, eu me pergunto o porquê. Então, o porquê é complicado. Mas eu acredito que a gente já nasce com uma certa curiosidade com determinados assuntos e você vai, querendo ou não, na brincadeira, você acaba enraizando por um lado, né? Igual como você acabou de dizer, eu sou da comunicação, eu sou da área do jornalismo. Eu fiz o jornalismo, mas a minha paixão mesmo era moda. Só que hoje eu consigo misturar os dois, né? Porque a comunicação, ela tá presente em tudo. Sim. E querendo ou não, a gente acaba utilizando dos artifícios que a gente aprende no jornalismo, claro. No meu caso, né? O meu foi rádio e TV. Sim. O seu foi marketing, propaganda? Jornalismo mesmo, jornalismo, televisão. Mas você formou em Valadares? Sim. É porque na minha época, a minha época foi a única turma que formou em JRTV. E propaganda. Não. Publicidade e propaganda era uma opção e jornalismo, rádio e TV era outra opção. Você fez essa? Eu fiz essa. E aí parece que na época sorte, o MEC... Viu? Quem dera. Não, pois é, só teve uma turma. Nossa. Entramos com, suponhamos, eu vou chutar um número aqui, Sim. Como entramos 30 alunos e formaram, eu acho que não chegou a 20, uns 19, assim, 18, 19 formaram. Sim. Teve uma complicaçãozinha do MEC na época para aprovar. Foi a única que foi aprovada, porque a gente saía com dupla habilitação, né? E o jornalismo, publicidade e propaganda, eu acho que permaneceu. Porque ele já tinham outras turmas atrás da gente e na frente da gente. Então, essa eu acho que permaneceu. Você deve ter feito essa. Porque a minha turma só foi uma. Eu fiz, depois que eu entrei na faculdade, olha que interessante você citar isso. Depois que eu entrei, já no segundo ou terceiro período, que a Univale voltou com publicidade e jornalismo. Só que ela não voltou com os dois juntos.
e sim o curso separado de publicidade. O que, na minha época, a gente, querendo ou não... Mas eu vou te falar, provavelmente você pegou muito mais conteúdo do que a gente, porque como o primeiro curso sofre demais. O primeiro curso sofre demais, é tanta... Até eles acertarem a veia ali, entendeu? Trazer, de fato, coisas relevantes. Eu tinha professores que era realmente... Vocês me desculpem se vocês estiverem assistindo isso aqui, mas eram muito morcego. E sobre a sua passagem, logo depois, ou já durante o tempo que você estava na faculdade... Como foi, por quais veículos de comunicação que a Paola Queiroz transitou? Ixi, vamos lá, vamos puxar na caixinha aqui, porque a gente já vai fazer aí 20 anos de formado. E tive muita história nessa faculdade. Os maiores eventos da minha vida aconteceram quando eu estava na faculdade. Toda a minha transição de menina a mulher aconteceu na faculdade. Inicialmente, eu acho que nem todo mundo está preparado para esse assunto agora. Inicialmente, no meu primeiro ano, eu perdi um amigo e eu estava fazendo um trabalho da faculdade. Ele estava comigo. Sim. Era um trabalho de fotografia, porque eu sempre amei fotografia. Esse assunto é um pouco polêmico, mas hoje eu consigo falar dele com mais naturalidade. Muita gente provavelmente vai estar assistindo aqui você vai lembrar desse acontecido. Na época eu tinha uma professora de fotografia e eu sempre fui muito apaixonada, com fotografia, que também faz parte da comunicação, com certeza, né? E hoje trabalhando com moda, mais do que nunca, mais a fotografia também está sempre presente, produção, enfim. Eu tinha esse grande amigo e a gente foi fazer um trabalho de fotografia. Ele não fazia faculdade, quem fazia faculdade era eu. O tema do trabalho de fotografia era contraste. Então, tudo que eu enxergasse contraste era para eu fotografar e meu trabalho estava sendo realizado. Então, ele era uma pessoa muito divertida, muito autêntica, muito criativo. Ele trabalhava com moda na época. Ele morou muitos anos em BH, trabalhava nas grandes marcas. Era uma pessoa super descolada. Então, ele usava piercing no bico do peito. E eu lembro que eu falava assim, eu vou pegar esse mamá seu e vou fotografar ele. Aí ele tá assim, mas como é que contraste é esse? Eu falei assim, eu vou pegar um seio de uma mulher nua, vou te colocar do lado dela e vou fotografar o seio feminino e o seu mamilo. Aí ele falou assim, adorei. Eu falei assim, não, isso é um contraste. E ainda tinha o piercing, então ia ser uma foto bonita. Exatamente. Então, eu fui na loja que ele trabalhava e fotografei os seios dele. E, na época, era uma amiga nossa também, vendedora na época da loja. Sim. Aí, depois, aí você podia... o que você... A sua viagem ali, você era... O que eu enxergava poderia ser o negro e o branco, o rico e o pobre... sei lá, sei lá, uma carroça e sei lá, uma Ferrari do lado. Eu não sei o que passou na minha cabeça, eu pensei no homem e na máquina. E isso, eu vou reduzir, eu vou diminuir um pouco esse tema aí, vou editar ele bastante, porque é a minha história pessoal e assim... Eu nunca escondi de ninguém, mas é uma longa história. Mas, enfim, pensei no homem e na máquina. E quando eu pensei no homem e na máquina, eu pensei um homem fazendo Cooper, em movimento, correndo com roupas de academia, com boné, com, sei lá, um fone de ouvido. Na época, acho que nem existia fone de ouvido. Era Discman. Acho que era, sei lá o que era, Botava o CD ali e rodava. Gente, eu não sou tão velha assim, tá? Mas não tinha nem celular nessa época. Se tinha, era os tijolos e, assim, muito restritos. Então, eu pensei no homem e na máquina. Pensei em alguém fazendo um Cooper e eu pensei o trem na velocidade dele normal.
a minha imagem inicial de fotografia era... Sabe ali, o Sítio das Flores? Sim. Minha infância foi lá. Então, eu também já morei ali. Oh, Eu morei no Jotter Pérez, Sim. né? Que, na verdade, é o Jotter Pérez. Sim. Aí tem a estrada que os carros passam. Aí vai ter um matinho. Sim, E depois tem um conheço. trilho com trem. Certo? Ok. Quando eu pensei na fotografia, eu pensei, eu vou levar ele lá pro Sítio das Flores. Vou pegar aquela pista onde passam os carros. Sim. Ele vai vir caminhando, que ele é super tranquilo, né? Só os moradores, praticamente, usam aquela Sim. estradinha de entrada para o Jotter Pérez. Vou colocar ele ali, ele vai vir correndo, eu vou ficar no meio, e do outro lado vai ter o trem vindo. Só que o que aconteceu? Eu liguei para a Vale do Rio Doce várias vezes para perguntar o horário exato do trem. Porque se ele falasse, olha, o trem passa em Valadares, suponhamos, 12h15. Então, ao meio-dia eu estaria ali para poder Sim. já estar organizado. Só que ninguém me respondia. Ninguém respondia, falava que não tinha horário certo, que não sei o quê. Eu falei, gente, né? Uma coisa tão simples, mas enfim. Aí... Teve um belo dia que eu falei, Túlio, hoje vamos fazer a foto. Ele falou, vamos. Mas vamos fazer na hora do almoço, porque aí eu já pego o meu horário de almoço. Falei, perfeito. Na época ele trabalhava até na Grinta, que é extensão da Artifício, né? Minha mãe comprava Que era muito lá. ali do lado? Sim. Naquela galeria? Sim. Esqueci o nome daquela galeria. Trade Center. Trade Center. Trabalhava ali, aquela loja onde a Bunny Cake hoje... Alguma coisa de doce ali. Sim. Acho que é isso. Se eu tiver errado, me desculpem. Já aí. fez a propaganda pra eles. Já fiz, Então, eu cheguei, eu tinha acabado de ganhar um carro do meu pai, porque eu tinha passado na faculdade. Gracinha, que presentão, hein? Ganhei um carro do meu pai de presente, porque na verdade é uma longa história, tá? Sim. Depois eu volto nisso aí, porque eu queria moda em BH. Sim. Ele falou, você pode até ir, se você passar, mas você não vai ter a vida que você tem aqui, não. Você não vai ter carro, você não tem nada de boate todo fim de semana, vai andar de ônibus, vai dividir. Eu falei, não tem problema não, só que acabou que eu tentei aqui. E conseguiu. E passei, né? Mas enfim, aí eu ganhei o carro, né? Ganhei o carro porque eu passei na faculdade, já tinha 18 anos. Já tinha carteira? Não. Ih! Na Deixa eu falar, verdade, deixa eu falar. não. Com 18 eu já tinha, mas eu dirigia antes sem carteira. Sim. Tá, gente? Não façam isso. Ninguém nunca fez, mas tudo bem. Desculpa. Então, eu ganhei esse carro. Na época, era um Fiat Uno, verde metalizado. Era um carro de segunda mão, mas sabe aquele carro novinho, cheiroso? Claro. E você lembra que antigamente tinha uns adesivos assim atrás que eles colocavam no carro, assim, Jesus, todo brilhoso, com aquele brilhoso que assim... Eu era pequeno, né? Você tem uma lembrança desse adesivo? Eu vou tentar puxar aqui na minha cabeça. Jesus, deste tamanho, atrás, assim, no vidro do carro, que pegava de fora a fora. E ele era todo colorido, batia o sol, ficava azul, verde, amarelo, vermelho. Pois é. E aí começa a história. Quando ele sai da loja, eu vou mostrar ele meu carro novo. Sim. Porque antes a gente andava de fusquinha roubado do meu pai, porque eu roubava o carro pra gente sair. Então, quando eu cheguei com o meu carrinho novo, meu Fiat, e habilitada, tá, gente? Já estava na faculdade, eu sempre morei na ilha, e a faculdade era lá na... Atravessava a cidade. Atravessa a cidade, na verdade. Então, assim, ganhei o carro para facilitar a vida e também porque é aniversário, 18 anos. E aí, eu fui mostrar para ele meu carro e tal. E quando ele viu meu carro, ele falou, nossa... Que lindo! Não aguenta mais de tanto adesivo nesse carro. Sabe aqueles carros todos cheios de adesivo? Pois é. Aí ele falou assim, mas o mais bonito é Jesus. Sim. Aí, pra mim, já estava abençoado aquilo ali, né? Porque quando, né, a pessoa solta uma dessa, pra mim já é bênção. E a gente foi feliz, alegre, saltitante, perguntar... numa guarita, o horário que o trem passava. Pra gente poder resolver que hora que passava e pra gente poder organizar tudo pra depois eu levar ele pra almoçar. Sim. E aí foi quando
A gente foi lá pro lado da Univale mesmo. A Univale, gente, ela é bem afastada da cidade, né? Para quem não sabe. É claro que os moradores de Valadares, sim, mas quem não mora em Valadares é tipo saindo da cidade. E tem uma guarita. Eu nem sei para onde que eu olho, se é para cá, se é para cá. Essa daqui mesmo, fechada. Essa aqui mesmo, tá. Então, assim, tinha uma guarita. A guarita estava aberta, porque ali você transita, passa de um lado para o outro, né? Da Univale para outro bairro. Então, quando o trem passa, a guarita fecha. Quando está chegando, na verdade, né? O trem buzina, o trem buzina, viu, gente? Buzina, e aí alerta que está chegando, aí o cara da guarita vai e fecha as duas guaritas, tanto de ir, tanto de voltar. Sim. Então, a guarita estava aberta, eu passei, encostei o carro. O cara da guarita falou assim, olha, você não pode estacionar aqui. Aí eu falei assim, eu queria uma informação. Que horas que o trem passa? Ele falou, não tem horário certo. Quando ele falou, não tem horário certo, o trem me aponta a uma distância significativa, só que de agora para frente, esse diálogo que eu tô falando para você, Sim. tudo que vai acontecer agora, aconteceu em segundos. Vamos colocar, talvez, 1 minuto no máximo, tá? O trem tá vindo, o trem anda rápido, Sim. né? Ele avistou o trem. Ele falou, ai, Paulo, o trem tá vindo. Eu falei, ai, que pena, perdemos, então, a hora. Ele falou, não, vamos fazer isso logo. Eu falei, mas não é aqui. Sim. Ele falou, mas acaba com isso logo. Quem sabe fica bom. Aí eu fiquei meio assim, o trem vindo. Tipo assim, ele, né, agiu com um pouco de impulso. Ele não sabia realmente a fotografia que eu queria criar na minha cabeça. E o cara da guarita falou, mas vocês não podem ficar aqui não. Eu falei assim, a gente só vai fazer uma foto. Aí o cara da guarita, tipo, uma foto, né, ok. E nisso, muito barulho, porque o trem faz um barulho ensurdecedor que a gente não consegue nem comunicar direito com o outro. Não dá pra ficar falando. Acho que tem que gritar pra pessoa ouvir. Aí, naquela confusão, vem o trem. O cara da guarita tava ciente. Sim. O carro tava estacionado num lugar que era proibido assim. Não tinha placa de proibição, mas ele falou que o carro não era bom ficar ali. Mas estava do lado da guarita, certinho, não atrapalhava o trânsito, nada disso. Aí eu abri o porta-mala do carro, isso correndo, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, correndo, assim, rápido, muito rápido. Peguei o equipamento de máquina, que naquela época eram as Nikons, as Canons, né? Sim. Aquelas máquinas grandes que a gente tinha que colocar, trocar lente e fazer todos os apetrechos, né? Eu tava aprendendo ainda a mexer numa câmera daquela. E outra, era filme, né? Não é câmera digital. Sim. Era câmera de filme. Ou queimava o filme ou não. E aí eu peguei a câmera e aí tá, vamos lá. A guarita tá de um lado, como é que chama? Aquilo que sobe e desce. Ah, eu sei o que é. Quando passa tanto quando passa o trem, tem que fechar. Não, tem que fechar a guarita. É uma guarita que fala, né? Aí tá, tem uma estradinha onde as pessoas que moram no bairro geralmente ficam andando por ali. Porque para não andar pela BR, às vezes as pessoas passam por ali de bicicleta. Então ciclovia. Não é uma ciclovia feita à mão, sabe? Acabou virando, mas não é. Então tinha um caminhozinho que todo mundo podia transitar ali, mesmo com um trem em movimento. Depois desse caminhozinho tinha uma brita, que é onde depois viria o trilho. E aí, onde o trem passava, aí o trilho tem umas britas, né? Que as britas vêm em cima, caem, e aí depois tem um caminho que você pode circular. Claro que é perigoso. Claro, exatamente. Claro que é perigoso. Você não vai deixar uma criança, por exemplo, caminhar ali sem um pai e mãe, né? Até um adulto bêbado também é perigoso. Mas estava todo mundo sóbrio na hora do almoço, à luz do dia, enfim. Não sei por que eu tô te falando tudo isso. Mas eu acho que talvez seja necessário, porque eu acho que eu nunca falei também, assim. Sim. E também porque hoje eu falo muito, assim,
eu falo sobre isso hoje com mais tranquilidade, né? Se passaram aí 20 anos. Enfim, eu comecei a caminhar por ali, onde é o caminho, onde as pessoas passam. E eu achei que ele estava atrás de mim. E ele não estava. Aí, não sei se ele estava ou não. Talvez ele estava ainda. Cheguei na frente, porque eu tinha que pegar a imagem de frente, né? E ali, eu trabalhando com a máquina e tal, posicionando e tal, coloquei a máquina para regular e focar e tudo. Quando eu coloquei a máquina, isso tudo segundos, viu, gente? Quando eu coloquei a máquina, ali, peguei, pá, fotografei. Quando eu fotografei, veio um vulto que passou em cima da minha cabeça. Voou, assim. Não foi em cima da minha cabeça, mas, assim, a impressão que eu tive foi que passou um vulto. E aí, o trem passando, muito barulho. Na hora que eu olho pro lado... Era o seu amigo. Era o Túlio. O Túlio... Até hoje eu não sei, na verdade, tudo que eu vou falar aqui é uma suposição, né? Porque como eu estava ali enquadrando, né? Eu vi que ele estava, eu vi que o trem estava, fotografei, mas eu só fui ver depois que eu revelei o filme, né? Porque até então não sabia o que tinha acontecido. E fiquei ainda morrendo de medo de revelar isso e, de repente, pegar um momento que eu não queria ver. Claro. Enfim, ele voou em cima de mim, bateu a cabeça na pedra e estava ali caído. Naquilo eu desesperei. Comecei a gritar, só que ninguém me ouvia. O maquinista da máquina não viu isso. O cara da guarita também não. Eu gritava e ninguém me ouvia, e eu tive que sair correndo pro cara da guarita e falar: moço, socorro. Ele caiu e tá desmaiado no chão. Só que o trem, isso eu fui entender depois, né? Aí tá, pegamos ele, colocamos dentro do carro, e eu desesperada, nervosa, ele tá assim: moça, vamos chamar alguém, você não pode dirigir, você tá muito nervosa. Eu falei: não, tem que ser agora, não tem tempo, esse povo vai demorar, tem que ser agora, socorro, me ajuda. Ele foi lá, nós dois pegamos ele, colocamos no banco de trás, deitamos ele ali. E aí, ele falou: você tá muito nervosa, calma. Eu falei: hospital, moço, onde que é o hospital? Pra onde que eu vou? Aí eu comecei a trabalhar minha cabeça e falei: o primeiro hospital que tem daqui pra lá vai ser o São Vicente. Sim. Que o São Vicente... Democrata. Na minha cabeça, era aquele hospital. Aí eu fui, né, piscando alerta, chorando, rezando, pedindo ele para respirar, só respirar. Ele estava apagado, mas ele estava respirando. E eu vi que ele estava respirando, mas ele estava aí eu olhava para trás e falava: não fala nada, só respira, vai ficar tudo bem e tal. E quando eu cheguei no hospital, o pessoal falou: não é aqui, você tem que levar ele para o pronto-socorro. É lá que tem esse tipo de atendimento. E aí eu falei: ai, meu Deus, perdi tempo e tal. E saí correndo e fui para outro hospital. Quando eu cheguei no outro hospital, tinha um pessoal lá que tirou eles de dentro do meu carro, colocaram ele na maca correndo e levaram. E eu desesperada. E o carro todo atrás, ensanguentado. E eu desesperada, com toda a situação e sem saber o que eu faria. Naquele momento, eu desesperei. Meu pai trabalhava, minha família inteira é da área jurídica. Sim. E ele trabalhava no fórum. Eu cheguei no fórum, assim, descabelada, louca da vida, chorando, saí doida, deixei o carro aberto do jeito que estava, na frente do regional, dentro da garagem lá do regional. Eu não conseguia ligar o carro, eu não conseguia sair, eu não conseguia... Estava em choque. E comecei a gritar no meio da rua, saí louca, vi uma amiga, eu lembro que eu bati no capô do carro dela e falei: a gente teve um acidente, o Túlio está no hospital. E ela começou a me perguntar, eu não sei o que eu respondi. Eu sei que eu fui andando até chegar no fórum e avisar para o meu pai. Meu pai tá assim: calma, pera, vamos lá e tal. Eu não lembro direito, tá? Tudo isso são uns flashes que me passam. E aí, quando eu cheguei no hospital com o meu pai, chegou uma enfermeira e falou para mim que, infelizmente, não foi possível. Não foi possível, que ele tinha
né? Falecido, ido a óbito. Mas eu também não acreditei. Eu falei, não. Isso é mentira. Isso não aconteceu. Isso é um pesadelo. Isso não está acontecendo. Claro. E daí para lá, Gustavo, isso foi a minha entrada na faculdade, né? Aí eu tive já comecei a faculdade meio que com esse peso na minha vida. Porque aí eu fui, revelei, tá? Só para finalizar, revelei a foto. Quando eu revelei a foto, ele foi antes do acontecido. Na foto, ele não estava atrás de mim. Ele estava entre eu e o trem. Ele estava no meio. Só que, gente, presta atenção nisso. A gente não pensa nisso e em segundos muito menos. O trem, ele tem um bigode na frente, onde ele sai limpando o que tiver, até na lateral. Porque, às vezes, tem um pau, às vezes tem uma pedra. Então, quer dizer, o bigode do trem, ele sai limpando a redondeza para o trem passar. Porque a cabeça do trem é um, o trem é outro. E foi o que aconteceu. Eu acredito que esse bigode do trem encostou nele e a força do trem, óbvio, jogou ele. Ele não estava na frente, ele estava do lado. Mas eu não sabia que ele estava nessa posição, que para mim ele tinha que estar atrás de mim, né, no caminho normal, né, que você está lidando com uma máquina. E eu acho que na cabeça dele, ele fantasiou demais a produzir isso aí, essa foto. Então, a imagem saiu perfeita, mas não pegou. Pegou, tipo... Eu vejo a foto, ele sentindo que vai acontecer alguma coisa. Ele estava sentindo. Pela expressão dele. Isso é o que eu sinto vendo a foto. Quer dizer, não vejo mais a foto. Você tem elas até hoje? Não. Eu não tenho, porque depois de muito trabalho, a mãe dele me pediu essa foto e eu acabei dando essa foto para ela. O que eu acho que eu fiz muito mal. Eu jamais deveria ter entregado essa foto para ela. Mas, enfim, entreguei de coração. Acho que nenhuma mãe precisa, né, de ter uma foto dessa, mas ao mesmo tempo... Enfim, eu acabei entregando, não sei porquê, talvez por pressão. Eu era uma menina muito nova, muito inocente, sem experiência de vida nenhuma. E foi aí que a minha história mudou completamente. Aí eu comecei a ver a vida de outra forma. Perdi um grande amigo, uma pessoa que era, assim, apaixonado comigo. Eu era apaixonada com ele, a gente era uma parceria. E frequentava a minha casa, a gente, né, fazia muita coisa junto. Hoje, se ele estivesse aqui, a gente seria um sucesso de tanta coisa que a gente, né, faria junto. Poderia ter sido eu no lugar dele também, poderia ter sido qualquer um. E aí foi a minha introdução na faculdade. Então, depois disso, aconteceram várias... Você me perguntou e eu acabei não te respondendo, né? Não, fique à vontade. Eu acabei não te respondendo, assim, a minha trajetória. Mas eu cheguei a fazer muita coisa. Comecei com a fotografia, trabalhei com muita coisa, muita produção. Trabalhei em empresa de produção de moda, com agências de modelo, onde eu produzia os modelos, onde eu maquiava, onde eu escolhia a roupa, figurino, tudo para fazer as fotos, enfim, né? Trabalhei com vários fotógrafos, trabalhei com alguns produtores, trabalhei com, inclusive, João Leandro, maravilhoso, que me introduziu. Na época, a gente começou a trabalhar, fazer uma parceria com, na época era a Globo, né? Em Valadares, a gente tinha essa filial da Globo, que é a TV Leste. Aí eu recebi depois umas propostas da TV Globo, na época, para fazer produção. Cheguei a trabalhar, fiz muita coisa. Comecei a trabalhar, eu trabalhei atrás das câmeras, depois eu trabalhei na frente das câmeras. Teve uns programas de TV também que eu cheguei a fazer na TV Rio Doce. Trabalhei também, fiz na época do... Tinha TV na Univale. Ali, acho que ainda tem, né? A TV Univale.
A gente fazia, né, muito programa ali também, bacana. E eu sempre gostei muito de produção. Então, eu ficava muito na produção. E no rádio, eu também fazia programas de rádio, era muito bacana. Eu sempre tive muita facilidade com a comunicação, né, eles gostavam da minha voz no rádio, a dicção, e falavam umas gírias, eles gostavam. Meu professor de rádio, na época, eu falava assim, você é a única que tem futuro aqui, viu? Só que depois ele arrumou uma confusão comigo, que eu virei uma outra coisa na vida dele. Mas, não enfim... foi mais amiga. Não sei o que acontecia, não, né? Depois eu engravidei e a minha postura meio que mudou um pouco. Sim. E tive vários outros problemas na faculdade. Inclusive, 1 ano depois eu engravidei. E tive uma faculdade amamentando. Fazia algumas provas, assim, com a Paloma... sendo amamentada. Então, assim, não foi muito fácil a minha faculdade. Eu perdi aquela fase do oba-oba, que todo mundo vai pra faculdade, faz as festas e tal. Não, gente, eu não tive essa fase. A minha fase era maternidade. Aí eu já estava casada. E, enfim, eu já tinha uma vida. Essa transição de menina a mulher toda começou ali. Aí é por isso que eu te falo que a faculdade, nos anos da faculdade, foram uns anos, assim, muita coisa inesquecível na minha vida, tanto na parte ruim quanto na parte boa. Mas hoje eu tenho maturidade suficiente. Tô nem deixando você falar, né? Não, mas gente, para! Aqui é pra você falar. O entrevistador aqui é você, né? O Não. bate-papo aqui, ele rendeu. Mas aqui é pra você falar mesmo. Eu amadureci muito, né, em todos esses anos, trabalhei muito. Depois a gente teve também um programa virtual, que era o Emigrante News. Era uma ideia do João Leandro, um publicitário que sempre abriu as portas para mim. Fantástico, fabuloso. Um beijo, João Leandro. Você, assim, me fez muito bem e mudou a minha história, assim, na TV também. Até hoje a gente tem contato, ele sempre me convida para muita coisa. A gente fazia muito comercial de TV, esses comerciais todos. Hoje em dia, os VTs aqui em Valadares está muito fraco, né? Poucas pessoas fazem, porque a TV ficou muito cara, né? E hoje a internet pegou um espaço que... Com um valor menor, com não, gratuitamente. Não, se você for um bom curioso, você consegue fazer muita coisa, né? E que às vezes tem muito mais retorno, né? Porque um espaço hoje em horário nobre é um rim. Principalmente se for nos canais assim de grande potência. Mas a gente fazia muito. Todos plano de saúde, café, sorvete, tudo que você pensar, eu estava atrás daquilo. Eu produzia tudo aquilo. E o João também ali naquela parceria, fazendo tudo, e eu executando o making off, né, os bastidores, e ele mandava ver. Conheci todo mundo do meio, tive várias oportunidades, e aí eu tive o convite dele de fazer um programa virtual pro mundo inteiro, que chamava Emigrante News, que o próprio nome já diz. Exatamente. Os emigrantes que estavam aí fora do país para estar noticiando tudo que estava acontecendo, não só em Valadares, no Brasil, mas notícias também, assim, mundiais. A internet estava ali começando, dando aquele boom mesmo. E aí eu estava à frente do Emigrante News nessa época, era um jornal virtual, a gente gravava... Acho que diariamente, de segunda a sexta, eu cobria também eventos aqui em Valadares, o que era muito complicado para mim. Filha pequena, marido, administrar, faculdade, tudo. Então, eu acabei virando freelance e fazer o meu horário. Foi muito bom. E, Paola, é interessante, né? Porque você, em alguns minutos, você conseguiu resumir toda a sua trajetória de vida dentro da faculdade e também profissional. Tudo não. Tem mais coisa. Tem muita coisa, né? Mas aqui, o papel aqui é seu. Não, eu tô falando demais. Olha pra você ver. Fica à vontade. Meu Deus. É interessante porque você conseguiu explicar muito bem vários acontecimentos ruins, obviamente, e positivos na sua vida dentro da faculdade, já depois de formada, e sobre a questão que a gente começou a falar sobre a questão da moda. E é uma dúvida que eu tenho, até porque você que é especialista e pode falar com propriedade, eu vejo às vezes as pessoas vestindo roupas muito bonitas, com cores muito chamativas, mas ao mesmo tempo não combinando uma calça, uma camisa, um tênis
Só que são roupas bonitas, de boas marcas. E aí, às vezes, você vê alguém com uma roupa simples, com uma cor muito menos extravagante, mas com uma combinação muito mais interessante e com uma verdadeira combinação harmoniosa. É difícil saber se vestir? Se é difícil, eu não julgo difícil, não. Eu acho, o Gustavo, que o bom senso, ele, né? Só que tem gente que gosta do impacto, Sim. do choque, né? E o que você fala, o que é bonito, o que é feio, o que é bonito, o que é feio? Para mim, o bonito e feio depende, depende muito, porque às vezes aquela roupa tá perfeita naquela pessoa, mas em mim, uma marmota, né? Mas assim, o legal para mim, tudo isso, é harmonizar o olhar. Porque, às vezes, não combina a calça com a blusa, igual você está falando. Eu imagino que você deve estar falando de uma calça roxa com uma blusa laranja, por exemplo. Isso. Mas, se as cores favorecem a pessoa... Nossa, roxo com laranja. Nossa, não é a quero nem coisa mais imaginar. linda. É lindo. É lindo roxo com laranja. Ah, não, Paola. Gente, é lindo. Uma camisa laranja. O meu olhar, ele enxerga a beleza nisso. Mas não é em qualquer pessoa que vai ficar bonito. Exatamente. Não é. Primeiro, você tem que saber carregar aquilo ali que você está se propondo. Sim. E moda não é para todo mundo. Não é porque tá usando laranja que todo mundo vai usar, vai ficar lindo. Né? Você, por exemplo, tem uma pele morena. O laranja para você super funciona. Usei né? ontem laranja. O laranja super funciona, várias nuances. Não quer dizer que todas as nuances de laranja vai ficar legal em você. Hoje, quem trabalha com esse tipo de coisa, né? Que é a imagem visual da pessoa, as cores. É claro que as cores sóbrias você nunca vai errar. Você tá aí, todo clássico, né? No branco, no marrom, calça marrom, sapato preto. Relógio O clássico você não erra. Você não erra. Só que tem gente que trabalha com criatividade. E o que você veste é aquilo que a gente estava falando nos bastidores, antes de você ligar os microfones. É uma forma de comunicar. Sim. Você, às vezes, não conhece a pessoa, mas você vê ela na rua, de repente, a maneira como ela se veste, você já tem uma disposição, um preconceito, mas não um preconceito. Não, um preconceito do que talvez exatamente. Seja aquela pessoa. Olha, aquela pessoa é uma mulher sofisticada, ou então é uma mulher versátil, uma mulher criativa, uma mulher fashion, uma mulher que eu não tô vendo muita harmonia. Salto alto é lindo, mas nem todo mundo sabe andar de salto alto. Exatamente. Né? Vamos por aí. Careca é lindo, mas nem todo mundo fica bem careca. Então, é você saber mesmo carregar aquilo que você se propõe. O laranja com roxo é lindo, Gustavo. É lindo. Pensa, olha, eu já penso, preto uma laranja com roxo. roxo. Sim, preto com laranja também. Agora, laranja com roxo não combina não, Paola. Nossa, combina. É a coisa mais São cores. Que Peraí. Quando você trabalha com cores, você vai ver as cores que elas são complementares. Você vai estudar toda a paleta de cores. Então, você vai ver cores que combinam com outras cores. O marrom, por exemplo, fica lindo com verde. Fica lindo com vermelho. Sim. Existem uma paleta de cores aí que favorece o seu tom de pele, seu tom de cabelo, claro. Né? Até mesmo o seu estilo de vida. Se você, por exemplo, é um esportista, você vai estar carregado de cores, estampas ali o tempo inteiro. Se você é uma pessoa que trabalha na TV, nem sempre você vai estar com uma blusa floral aqui estampado, porque existem locais para aquilo. Mas eu já penso, um vestido laranja com uma bolsa roxa é maravilhoso, é lindo. Talvez nem todo mundo vai achar beleza nisso, mas eu tenho certeza que eu carrego. Eu carrego e ainda propago. Por quê? Porque eu gosto, eu consigo, porque nem todo mundo também sabe combinar. É isso que eu tô falando. Né? Nem todo mundo sabe combinar. Se você falar pra mim assim, Paola, xadrez com bolinha funciona? Funciona. Sim. Depende de quem vai usar. Não só depende do quem vai usar, mas tem que ser harmônico para os seus olhos. Se você tá com um xadrez preto e branco, pra que você vai colocar uma blusa vermelha com amarelo? Você pode continuar no poá, que é bolinha, né, gente? A bolinha chama poá. Você pode usar uma calça xadrez
P e B, no preto e branco, e usar a mesma cor no preto e branco, ou, ao contrário, fundo branco e preto, com um poá bem sutil, e jogar o blazer, que vai ficar lindo. Mas não é qualquer estampa. As coisas têm que conversar, tem que harmonizar. Ela tem que ter um toque de criatividade, mas ao mesmo tempo para não ficar ridículo. E não é todo mundo que sabe fazer essa combinação. Você pode misturar duas estampas lindamente, desde que elas conversem. Mas isso você falou aí que eu sou expert. Não sou nada de expert. Sim. Você sabe o que Ela é isso? Rica, poderosa, Não, chique. você sabe o que é isso? Isso é você ter uma visão crítica daquilo Exatamente. ali. É você estudar, é você observar, é você ler. E outra, a teoria é maravilhosa, mas a prática é o que manda. Você vai falar assim, não, porque eu sou negro e verde-limão vai ficar top, vai me destacar. Coloca na prática. Usa. Coloca um tom mais neutro, um tom mais forte, você vai ver o que vai ficar melhor em você. Se é o tom neon, se é o meio termo, se é o verde clarinho. Sim. E claro que existem pessoas que gostam de chamar atenção. Às vezes, você vê, por exemplo, você vê muito isso em aeroporto, sim, né? Artista, gente, ele tem que chocar. Ele cria-se uma imagem artística e vai colocando aquelas roupas. Tem gente que carrega muito bem, tem gente que não carrega, né? Fred Mercury. Vamos lá, shortinho curto, justo, regata, com suspensório. Sim. O Fred Mercury pode. Ele pode porque ele criou aquela identidade visual dele. Se você vê o Fred Mercury todo num terno, gravata e tudo, você vai falar assim, é o Beatles ou é o Fred Mercury? Né? Então, acaba criando essa identidade visual. Quando você vê hoje, 2023, você vê uma pessoa na rua, um homem, vamos colocar um homem, sim, com uma calça, que antigamente falava boca de sino. Hoje ela é famosa flare. Sim. O que te remete? Pode falar. Mas você consegue imaginar, sim, alguma coisa? Eu imagino anos 60, né? Ali, Beatles, com certeza, usando as bocas de sino, atravessando aquela... E outra, o povo... os ingleses, né? Eles se vestem de uma maneira muito particular. E os Beatles também, sim, se comunicaram com a forma de vestir. Hoje tem uma banda em Valadares. Aliás, não sei se a banda ainda existe. Tem o 80 Futebol Clube, mas antes do 80 Futebol Clube, dos meninos, eles tinham uma banda que todos eles se vestiam naquela pegada anos 60, as blusinhas justinha, de botão, pra dentro, sim, toda, né, engomadinha, com a calça flare, boca de sino, cinto, a lá Elvis Presley. Até o microfone deles comunicava, que era aquele microfone, sim, antigo, né? Aquela lapela com microfone tipo de rádio de antigamente, sim, né? Então, o que você veste é a sua comunicação. Tem gente que se comunica muito errado, né? Tem gente que sabe se vestir muito bem, tem gente que ainda está procurando um próprio estilo, que ainda não acerta. Tem dia que acerta, tem dia que não acerta. Exatamente. E vai experimentando. Então, a moda, você vai lá para mim e falar assim, é fácil se vestir? Não, é fácil, gente. É muito fácil. Você pega... Pro homem é muito fácil. Você vai pegar uma calça jeans, uma camisa branca. O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado, tá, sim, perfeito. Mas e aí? Essa base, ela é tranquila, super básica. Aí você quer, se você quer ousar um pouco mais, olha o meu amigo esquérrimo, todo trabalhado no cachecol, tá? Para criar esse estilo, porque tira no cachecol. Continua lindo, né, olha, gente? muito obrigado. Continua lindo. Joga o cachecol. Tem um pouco mais, né, de personalidade, sim, aí. Tem mais personalidade. É uma pessoa que não quer sair no básico. Você não quis ficar básico hoje. Mas sempre sendo você, né? Não tinha como ficar básico. Não tem disso. Tem, sim. Olha, uma camiseta, uma blusa branca e uma calça jeans, você vai estar bem em qualquer lugar. Mas a sua personalidade, eu acho que ela pode ser mais trabalhada, mais aflorada.
Ah, eu sou careca. Você gosta da sua careca? Você aceitou Amo. a sua careca? Mas tem gente que não aceita. Não, eu sou Pega por opção todos também. aqueles fios aqui e tenta jogar todo pro E eu lado. sou por opção. Eu tenho cabelo, eu tiro porque eu quero. Então pronto. E tem gente que Não é por opção. não é por opção, não tem outra É opção. genética. É genética e tudo, e fica ali escondendo aquilo, Sim. né? Ou então vai fazer um implante, né? Aí esconde com boné, aí já fica aquela identidade. Toda vez que você vê a pessoa, Sei. tá de boné. Senão, os boiadeiros aí, né? É. De chapéu, de peão. Então, assim, você tem que ir experimentando coisas. E o que que faz isso? Nós somos o que a gente vê, o que a gente vive. Sim. Você tá me dizendo que talvez, eu acho que você vá para a Argentina no fim Final do do ano. ano, se Deus quiser. Você, com certeza, você vai chegar na Argentina e vai ver que as pessoas ali, elas se vestem de uma maneira diferente. Como você visualizou aquilo, para você, se fosse em Valadares, talvez você olhava para a pessoa um pouco estranho. Mas lá você vai ver que é tão normal que quando você chegar aqui, você vai conseguir usar alguma coisa que você fala, já vi isso, gostei e tal, vou experimentar. E isso é interessante, porque quando a gente viaja, por isso que viajar não é luxo. Para mim é conhecimento, é experiência. Cultura. E tudo que você vive, ninguém apaga aquilo da sua cabeça. Então, eu já viajei um pouco. Então, eu não tenho preconceito com a moda. Eu consigo ver o belo no que as pessoas, às vezes, acham um pouco estranho. Ontem chegou um italiano no Brasil. A Fer da Anitta, né? O Sucina, né? Sem comentários, viu, mulherada? Chega o Sucina numa calça jeans, numa botinha country, numa camiseta, numa jaqueta de couro e um óculos escuro, arrasando na careca e nos olhos verdes. Tudo bem. Enfim, aí eu entrei nos comentários lá. Nossa, mas essa botinha, tipo, chamando o cara de... colocando... Não, colocando a sexualidade dele em jogo por causa de uma bota. Que coisa atrasada. Meu Deus do céu, que coisa. Que mentalidade. Gente que não tem ali, não lê, não estuda, não tem cultura e julga um homem pelo sapato. Uma coisa, gente, é um sapato, ele é italiano. Os sapatos italianos, para quem não sabe, são os melhores do mundo, tá? Os homens italianos, então, você não, não, se você chegar na Itália, você acha que todos os homens são gays. Sim. Porque eles se vestem bem, eles são extremamente limpinhos, bem cuidados, a barbinha tá sempre feita, com maquininha, o cabelinho tá sempre no gel, e o sapato sempre... couro legítimo, com bico, fivela de cinto, tá sempre em evidência. Eles são básicos, mas ao mesmo tempo, eles valorizam muito acessórios. Então, um homem vai estar de calça jeans, blusa branca, mas vai estar com um óculos poderoso no rosto. Ou então com um cinto bacana, ou então com um sapato bacana, ou então tudo misturado, mas eles carregam. Diferente dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, o povo é inimigo da moda. Inimigo da moda. Eu aprendi esse termo com meu namorado. É inimigo da moda. Né? Porque viaja de qualquer jeito, de meia com Crocs. Não, você viu o Justin Bieber hoje? Eu sou fã dele. Não, você viu o Justin Bieber hoje? Saiu uma nota dele. A namorada toda impecável, com um vestidinho curto, vermelho, no salto alto, penteada, maquiada. Perfeita, linda, maravilhosa. Ele com a bermuda de moletom, um casaco de moletom com o capu. Gosto. Em cima do capu, o boné. Ah, em cima do capu? Em cima do capu, o boné. Uma Crocs. Top. Gente, amo. Pelo amor de Deus, não fale isso pra mim que eu brigo. Eu brigo com meu namorado por causa de Crocs. Uma vez ele chegou com Crocs, eu falei, ai, meu Deus, não é Jason. possível que eu sou apaixonada com um mineiro de Crocs. Aí eu brinco com ele, mineiro de Crocs, é o que eu amo. Mas é porque ele é médico, então... no hospital, as pessoas prezam conforto e usam muito Crocs. Mas eu não posso ver aquilo. Eu tenho...
pânico daquilo. Aquilo, ninguém fica bonito com aquilo. Mas não é ninguém, gente. Pode jogar quem? O Sucina. Não fica bonito de Crocs. Crocs não é bonito. Pode ser confortável, pode ser tudo. Eu lembro da minha menina na infância que eu comprava pra ela, ainda dava um caldinho preto. Não, pelo amor de Deus, gente, Crocs não. Você falar pra mim o que não... Nunca entraria no meu guarda-roupa um Crocs. E o Justin Bieber tava com Crocs amarelo e ainda meia. Nossa. Pra Então, poder tipo bagunçar assim, tudo. Justin Bieber, não, querido, você pecou desde que... Parece que ele acordou. Sim. Hoje eu vou me estragar. Eu acho que ele nem escovar os dentes, eu acho que ele escovou. Paola, é sempre um prazer te receber. Muito obrigado. E mais interessante que nessa conversa, você foi uma das poucas pessoas que entendeu o propósito desse bate-papo, que é essa coisa leve, descontraída, divertida, pra contar histórias como você também contou. Desculpa, Gustavo. É justamente isso. Desculpa de ser assim. Eu acho que eu tenho um TDAH, mas aí, não, entendeu? Mas é justamente um déficit, isso. Porque as perguntas mesmo, olha aí, tá vendo? A ideia é justamente essa. E eu te agradeço mais uma vez por ter estado aqui. É sempre uma honra, um prazer do tamanho do mundo estar ao seu lado, conversar contigo e aprender, obviamente. Sucesso. Muito obrigado e claro que as portas estão mais do que abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu quem agradeço. Tamo junto. Você é sempre um querido. Quase nunca te deixo falar, né, Não. Gustavo? Nossos bate-papos são sempre muito... Tem que ser assim. Né? Eu acho que eu peguei uma boa parte da entrevista, não sei porque, eu acho que me deu vontade de falar mesmo. Aí, ó. Mas... Isso que é bom. Mas... Uma coisa, né, que talvez entre todos os nossos encontros, as entrevistas, né, hoje o podcast aí que é diferente, Sim. mas todas as entrevistas a gente sempre focou mais no trabalho Pegando e tal, mais e hoje informativa. hoje eu entrei, não sei, nessa questão pessoal aí de um pouco do meu trajeto, mas tem muita história, viu, Gustavo? Tem muita história. Ou seja, temos mais outras datas e dias pra gente Se poder Deus marcar. quiser, Amém. eu agradeço a Superiro, Gustavo, e quero pausa, gente. A comunicadora quer falar. Mais uma vez, eu juro que é rápido. Quero te parabenizar. Obrigado. Por todo o seu empenho, seu foco, que você hoje, na minha visão, em Valadares, é uma pessoa que não está perdendo foco. Sim. Você sabe ao que você se propõe. Você está indo nessa direção. Provavelmente você tem muita gente aí por trás de você te ajudando, tem muita gente te criticando. Mas faz parte. Sim, exatamente. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Não deixa de fazer o seu trabalho, não deixa de ser essa pessoa criativa, não deixa de ser essa pessoa comunicadora, que se você já descobriu o que é a comunicação que você quer, é nisso que você tem que focar. Ah, tô errando Desde muito, 2009. tá difícil. Vai com dificuldade Exatamente. mesmo. Tá difícil, vai com dificuldade, porque você tem que fazer o que você gosta. Exatamente. E eu vou te falar que, pra mim, o sucesso, o segredo do sucesso é a persistência. É muito fácil nascer grande. O difícil é sustentar aquilo ali. Então, a gente vai dar um passo devagarzinho. A gente nasce pequenininho mesmo, mas é isso aí que vai te fortalecer, que vai te abrir portas. E, com certeza, já deve estar abrindo muitas portas aí pra você. Graças a Deus. Porque você tá muito dinâmico aí na questão da TV, agora o podcast e tudo. E eu te agradeço por me fazer vir no primeiro podcast. Entrei pra história da sua vida. E mais uma história, tá vendo? Obrigado mais uma vez, Paola. Obrigada, gente. Tamo junto. Super Notícias, o Resenha Cast pra lá de especial com essa grande empresária e mega mulher. Vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto numa próxima oportunidade. Lembrando que em outubro teremos a ilustríssima presença do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Tá vendo como ele tá chique? Grande abraço. Ele tá muito chique. Continua, Gustavo. Grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.